Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos romances mais queridos da nossa literatura, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, lá de 1844. É uma história que tem de tudo e que começa, acredite se quiser, com uma aposta pra lá de ousada. Jamais me apaixonarei por uma só mulher. É com essa frase, assim, cheia de si, que a gente conhece o Augusto, o nosso protagonista. Mal sabia ele que essa declaração ia ser o ponto de partida para um desafio que ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. E é justamente essa aposta que move toda a primeira parte da história. Vamos entender melhor quem é esse Augusto e por que, ele estava tão confiante assim. Então vamos lá, conheçam o Augusto. Ele é um jovem estudante de medicina, super popular, brincalhão e, olha, um conquistador de primeira. Para ele, essa ideia de ser fiel a uma pessoa só é impossível, quase uma piada. É aqui que o conflito todo começa. De um lado, a gente tem a convicção do Augusto, a filosofia de vida dele de que é impossível amar uma pessoa só. E do outro, uma aposta feita com os amigos. Se ele se apaixonar durante um feriado, ele não só perde, como vai ter que escrever um romance admitindo a derrota. Bom, o palco para esse teste de fogo já está montado. A história agora nos leva para uma ilha, o lugar onde a certeza do Augusto vai ser posta à prova de verdade. E tudo começa com um convite, sabe? O amigo do Augusto, o Felipe, chama ele para passar o feriado na casa da avó, a dona Ana, numa ilha que é um verdadeiro paraíso. Ele mal imaginava que aquele seria o cenário perfeito para testar as convicções dele. E é nessa ilha que ele conhece a Carolina, a famosa Moreninha. Ela é neta da dona Ana e, olha, é a alma da festa. Conquista todo mundo com aquela vivacidade, aquela gentileza. E sim, até o nosso cético Augusto fica completamente encantado por ela. A conexão entre eles é instantânea, não dá pra negar. Aquele rapaz tão seguro de si, o grande conquistador, de repente se vê totalmente perdido no olhar da Carolina. E aí começa a luta interna dele contra os próprios princípios e, claro, contra a aposta. Mas a aposta não é o único obstáculo, não. Existe um conflito bem mais fundo dentro do Augusto. Uma promessa antiga que complica tudo de um jeito que ninguém esperava. É aqui que a trama fica mais complexa. A hesitação do Augusto não vem só do medo de perder a aposta. Tem mais coisa aí, algo bem mais profundo, guardado na memória dele, que o prende. A raiz desse conflito todo está na infância dele. A gente vê num flashback o Augusto bem mais novo conhecendo uma garotinha na praia. Eles nem sabiam o nome um do outro, mas antes de se separarem, fizeram uma promessa de amor eterno. E por mais que o Augusto se mostre esse conquistador todo, lá no fundo, ele leva esse juramento muito a sério. E aí o Augusto se vê completamente dividido. De um lado, um amor real, forte que ele está sentindo pela Carolina agora. E do outro, a lealdade a uma promessa antiga, feita para uma menina misteriosa que ele nem lembra direito do rosto. E então chegamos ao clímax da história. É aqui que os dois grandes conflitos do Augusto, a aposta com os amigos e a promessa do passado, finalmente vão se encontrar para uma resolução. A viagem tá no finzinho. O Augusto tá perdidamente apaixonado pela Carolina, mas se sente preso por aquela promessa da infância. Ele precisa tomar uma decisão, mas parece impossível conciliar o coração e o dever. E então, no auge da angústia do Augusto, vem a grande virada. Numa conversa, a Carolina começa a contar uma história da infância dela, sobre o menino que ela conheceu na praia e para quem ela fez uma promessa. Pois é, ela era a menina. Com essa revelação, tudo se encaixa de um jeito perfeito. A promessa do passado e o amor do presente não eram um conflito, eram a mesma coisa. O Augusto, claro, perde a aposta com os amigos, mas em troca ele ganha o amor verdadeiro. E é assim que a história se fecha de um jeito emocionante. O jovem que jurou que nunca ia se apaixonar por uma mulher só, não apenas se apaixona, como descobre que esse amor já estava predestinado por uma promessa feita lá na infância. Mas A Moreninha é muito mais que só uma bela história de amor. Essa obra é um marco, sabe? Ela inaugura o que a gente chama de romance urbano na literatura brasileira. Pela primeira vez, o foco saía daqueles heróis épicos e se voltava para o dia a dia, para os amores e costumes da classe média do Rio de Janeiro. E tudo isso numa linguagem bem mais simples e próxima da gente. Foi uma verdadeira revolução na época. E essa história do Augusto e da Carolina deixa uma reflexão no ar, não é? A vida deles foi totalmente moldada por uma promessa de infância. Isso faz a gente pensar. Que promessas, talvez feitas até de brincadeira, continuam a ecoar na nossa própria vida, moldando quem a gente é hoje?